do horário que você está assistindo isso daqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre priorização, tá? E é bem importante a gente, ou seja, desdobrar um pouquinho como que funciona essa parte de priorização. E priorização, na verdade, a gente trabalha qualquer momento da nossa vida, né? Então, a todo momento, a gente está priorizando alguma coisa. Ou sair ou ficar dentro de casa, né? Ou comprar uma bicicleta, ou então comprar um carro, que relação boa, né? Ou então, né, você está fazendo uma correlação de gastar ou investir, né? Ou então você está fazendo uma correlação, né, seja viajar ou ficar em casa, economizar. Isso daí faz muita diferença no seu dia a dia, seja para as escolhas que você tem. Então, você priorizar, seja com... Thiago, pode falar, Thiago, com vontade. Então, Thiago, eu acho que é você, cara, porque o restante do pessoal tá escutando, tá? Então, deve ser... Deixa eu mandar um áudio aqui. Olá, Thiago, tudo bem? Pessoal, está escutando. Entra, sai e volta, né? Sai e volta que pode resolver. Beleza. Tá? Acontece isso, né, pessoal? Extremamente normal, tá? Assim como eu estava com um problema aqui, então vou sair. Excelente. Então, assim, pode ser... acontece normalmente, na verdade, tá? Assim, e é rotina, né? A gente precisa somente entender que, na verdade, tem que estar funcionando seja para vocês e para mim. Então, quando eu estava falando de priorização, então, na nossa vida, quando a gente prioriza de uma maneira, isso é, escolhe de uma maneira inteligente, é o que você vai plantar agora para você colher ali na frente. Tá? Isso eu acabo sempre falando para as pessoas, principalmente que trabalham em projetos, porque, assim, seja projeto da sua vida ou projeto que você está trabalhando na sua empresa. Fique claro, né, que quando você está trabalhando na empresa, tá, o que acontece na empresa reflete 100% na sua vida, né? Ou seja, o que você está trabalhando, o que você está desenvolvendo, vai refletir muito forte na sua vida, tá? Então, as escolhas que você está fazendo, as escolhas que você está priorizando, né, vão fazer com que você tenha sucesso, seja o que você está buscando ali, ou mesmo, né, que você tenha algum tipo ali de seja problema ao longo do tempo, né? Você cause algum problema, seja para você mesmo, ao longo do tempo. E é lógico, é isso que a gente não quer causar um problema para nós, né? Para a gente mesmo ao longo do tempo. A ideia aqui, na verdade, tá? Existe uma ferramenta que ela é bem interessante, mas ela é uma ferramenta que a gente trabalha, ela se chama GUT, tá? Uma ferramenta que a gente trabalha muito para analisar causas. E vocês vão entender o porquê que é analisar causas. Antes daqui, tá? Deixa eu até passar com vocês aqui, para vocês relembrarem, tá? O pessoal que está assistindo nossa aula aqui. Então, eu acabo sempre demandando para vocês, tá? Que vocês sigam os nossos canais, porque dentro dos nossos canais é onde a gente acaba, seja, trazendo, seja, informações. Então, os meus canais, todos os meus canais que tem, seja Instagram, o meu canal LinkedIn, YouTube, tudo mais, é somente canais de informação, tá? Então, as minhas redes sociais, elas são vinculadas à informação. Hoje eu estava falando como que o Império do Blockbuster, ele assim, literalmente acabou, né, por uma multa de US$ 40, que foi alguém que tinha uma ideia e tudo mais, depois vocês acabam lendo isso dali. Depois eu coloquei aqui por que projetos morrem no feeling, e é aqui que está o cerne da aula de hoje, na verdade, né? Eles morrem, na verdade, porque a pessoa, isso sempre ocorre rotineiramente, isso aqui sempre ocorre de uma maneira muito constante, e eles sempre começam a usar essas palavras que são muito fortes, né, para seja justificar, seja uma ocorrência, um caso que na verdade, às vezes aquilo ali nem ocorre rotineiramente, aquilo ali nem tem um peso tão grande assim. Mas como as pessoas não fazem uma análise, então ele pega aquilo como verdade absoluta e acaba utilizando isso dali, seja para um outro momento e acaba justificando, as pessoas investem dinheiro, investem tempo e tudo mais, resolvem o problema e vão ver depois que quando resolve aquele problema ele não traz retorno para a empresa ou se traz um retorno muito pequeno. Então, esse aqui é o Instagram, tá? Então, convido vocês a me seguir. Outro também que eu recomendo a vocês, tá? Me seguir aqui
Vamos para o outro aqui, é o LinkedIn também, tá? Então, o LinkedIn, recomendo vocês também, né? Seja me seguirem aqui também, tá? Porque, assim, como eu estou postando informações lá, tem algumas informações que eu não posto lá e posto aqui, tá? Até porque são assuntos diferentes, são redes diferentes de informações. Por exemplo, hoje eu postei um do 5S aqui, cadê? Aqui. Tá? Então, assim, que são coisas diferentes, tá? Então, são assuntos diferentes. O assunto do Instagram e o assunto do LinkedIn são assuntos totalmente diferentes, tá? Cadê? Vou descer um pouquinho aqui. E aqui, lógico, né? Depois tem um compartilhamento aqui, até para depois vocês compartilhar os assuntos que a gente tem internamente aqui, que também é legal para compartilhar com seus colegas e tudo mais. Até foi interessante, até vou mostrar para vocês, eu fiz uma publicação aqui, tá? Que eu tive, eu acho que em torno de 50 mil visualizações. Então, assim, ó, essa daqui foi que eu acabei colocando hoje aqui. Que foi a do do Lean Six Sigma, tá? Da escala Lean Six Sigma. Então, eu achei bem legal. Então, para vocês verem como o assunto ele é importante, é interessante, ele está muito em voga, né? Então, as pessoas, eles buscam muito, ou seja, esses tipos de assunto, tá? Depois vocês buscam aqui onde ele está. E, por fim, depois tem somente aqui a última rede social aqui, que é o YouTube, onde eu acabo postando para vocês aqui todos os nossos assuntos que a gente tem aqui, as nossas aulas, caso você perca alguma coisa, caso você queira rever, que eu acho interessante, quero rever novamente aquele assunto que o professor passou, com mais detalhes e tudo mais, em alguma coisa escapou, então entre lá, @AdamsPaulo Carvalho, tá? Então esse aqui é o nosso YouTube, beleza? Dito isso, vamos ao que interessa hoje, tá? O que nos interessa hoje? Hoje a gente vai falar, então, sobre a parte de priorização. Então, a gente está dentro dessa página aqui. Então, olha só que interessante. Olha como as coisas acontecem rotineiramente aqui, tá? Então, o nome da ferramenta se chama GUT. Ela trabalha com uma ideia de gravidade, urgência e tendência. E ela vai priorizar com precisão, tá? Então, assim, são ferramentas que eles vão trabalhar para a gente nessa precisão que a gente precisa para a gente levantar as boas causas. É como se você estivesse levantando seja na sua casa. Um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Entrada de ano, né? Você tem um monte de conta para pagar, né? E você tem que priorizar. Como que você vai priorizar? Você vai pegar e fazer ali, seja um empilhado, vamos colocar assim, de tipos de conta. Então, você tem uma conta ali que ela está relacionada a gastos fixos, água, luz, telefone, lazer, né? Shopping, né? Academia, balada, e a outra, saúde e assim por diante, tá? Então, uma vez que você tenha isso, então, quando você vai priorizar, só deixa eu arrumar minha telinha aqui. Beleza? Opa, eu subi demais aqui. Então, quando você vai priorizar, você precisa entender, dentro dessa priorização, o que causa, seja um determinado tipo de defeito, isso é, o que causa um determinado tipo de problema dentro dessa estratificação que você vai fazer, né? Dentro desse empilhado que você está colocando ali, desse bloco de causas que têm relações comuns entre elas. O que é uma causa que tem relação comum? Eu não posso misturar uma causa que tem relação em balada com uma causa que tem relação em gasto fixo, né? Até porque balada rotineiramente, para a maioria das pessoas, né? Não é algo que você faz rotineiramente, né? Tipo, todo dia. Mas água, luz, telefone, né? Então, assim, todo mês isso tende a cair. Então, você colocou tudo junto ali. Beleza. Dentro disso dali, como que eu vou priorizar, então, isso dali? Então, você vai partir, seja, de um problema que você tem que resolver, né? E esse problema que você tem que resolver, você tem que trazer, seja, à luz de todos, quais são as causas que estão relacionadas àqueles problemas. Por exemplo, né, vamos colocar ali dentro daquele bloco, daquelas causas de relação comum. Tá? Eu já vou passar para frente, mas é mais para vocês entenderem o conceito aqui. Dentro daquelas causas tem relação ali, então, de causas de gastos fixos. Então, tem algumas causas ali, isso é, um vazamento que eu tenho no meu hidrante, né, na minha água de casa ali, ou então torneira que está quebrada, que fica pingando, ou então um chuveiro velho que está queimado, que consome muita energia, ou então planos que eu pago e eu nunca
que eu nunca assisto, isso é vários tipos de programas que eu tenho ali na minha televisão, né, que eu tenho do celular ali, mas eu pago o plano que eu não assisto. Então, esses daí são as causas. Então, essas causas, isso é o que está vazando, o que está consumindo, o que está quebrado, o que está pingando, isso é uma causa. E ela está relacionada somente a um bloco. Dito isso, tá? Vou passar aqui. Então, a gente precisa entender, dentro dessas causas aqui, o que é urgente e o que não é urgente. Tá? Então, muitas delas tendem, seja, a trabalhar com, assim, a gente fala com pouco tempo para a gente trazer todas as causas. Como a gente trabalha muito em pressão dentro da empresa, como literalmente a gente está dentro das empresas ali, e tem um caldeirão ali, né? Toda hora a gente está sob pressão. Então, o ambiente ali, ele é um ambiente que faz com que a gente tente sempre buscar causas que elas estejam muito próximas ao seu dia a dia. Mas aqui eu já vou colocar alguns pontos que são importantes. Tá? Quando a gente principalmente vai trabalhar, né, levantando causas, você não pode partir do princípio que você sabe todas as causas, somente você. Ah, mas eu trabalho com uma pessoa, eu converso com as pessoas, eu sou supervisor, eu sou gerente, eu sou diretor, eu sou dono, seja de tudo ali, eu sei o que acontece. Não, você não sabe. Você realmente não sabe. É como se você, volta lá na nossa primeira ideia, como se você estivesse dentro da sua casa, e você não soubesse o que acontece dentro do quarto do seu filho, dentro do quarto da sua filha, dentro do banheiro, quando o seu marido está lá, seja que ele está gastando mais, que ele está, seja com tudo ligado e tudo mais, com o que você está fazendo, né, com o que você deixa ligado. Então, assim, as pessoas, por mais que elas sejam próximas, as pessoas, elas não sabem muito bem, seja a relação delas com, seja o teu problema principal. Por isso que é importante você trazer a todos a uma reunião, deixar as pessoas, agora volta um pouquinho do brainstorm que eu estava falando da última aula, né? Deixar as pessoas à vontade, né? E outra, né? Direcionar as pessoas para que você não tenha essas opiniões conflitantes que eu coloquei aqui, ó, tá? Isso é decisões, quem fala mais alto, uma hierarquia, né? E isso é, se você falar alguma coisa até para você, ah, não vou falar isso daqui porque na verdade eu vou causar um mal-estar na pessoa. Então, você tem que ter um ambiente sadio ali, um ambiente legal para que as pessoas falem quais são as causas. E outra, as causas vêm das pessoas que estão dentro do processo. É como se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, dentro do processo de vocês, dentro do dia a dia de vocês, ou seja, o que é difícil, o que é complexo, o que causa em vocês alguma causa relevante que você tem que tratar. E aqui daí sim a gente começa já a trabalhar, seja dentro de um filtro, porque a gente precisa, seja, você tem recursos limitados, como as equipes tendem a ser hoje, seja equipes pequenas, e o orçamento também é pequeno, você não pode despender de grande tempo para coletas de causas, e ao mesmo tempo você não tem um tempo infinito para que essas pessoas tragam para você todas essas causas. Então você tem que se comprometer com aquilo que você tem para resolver muito rápido. Lógico que tem uma parte ali de um custo do retrabalho e também de um critério de avaliação, que também é bem importante. Uma das coisas que é importante, uma vez que você tenha todas essas causas bem validadas, pelas pessoas que trouxeram, pelas pessoas que estão dentro do processo, isso tem até uma frase, né? A gente tem algumas pessoas que passam na vida da gente e elas deixam algumas marcas bem legais, né? Eu tive bons gestores, né? E teve um gestor que ele falou o seguinte, cara, quando a pessoa confia em você, quando a pessoa ela te passa essa confiança, quando essa pessoa ela tem um apreço por você, ela tende a trazer o melhor dela para entregar para você. Entende? Que a gente sabe que nem no mundo hoje em dia, né, as pessoas elas vivem, né, seja numa, vamos colocar assim, eu ia usar falsidade, mas não é uma falsidade. Eu acho que as pessoas elas tendem mais a se proteger, né? Então é uma personalidade, né? Era isso que eu queria falar. Então as pessoas tendem a viver numa personalidade. E essa personalidade, para eu não magoar você, para eu não me expor, então eu tendo a não falar. Eu fico na minha, eu fico quieto. Então assim, quanto mais próximo você é, quanto mais a pessoa entende da necessidade das causas, mais lógico ela vai trazer a verdade. Uma vez que você tem a verdade, então, o que, que você vai fazer? Deixa eu só, acho que entrou mais uma pessoa aqui. Vou só voltar ali. Então, uma vez que essas pessoas, né, elas
estejam, seja com você, então você conseguiu fazer todos esses levantamentos, fez todas essas causas. Como que você vai trabalhar nisso daqui? Né? Você não pode trabalhar no feeling. Né? Pelo amor de Deus, quando você fala em feeling, me dá até um tipo de... Caraca, nossa, me dá até um... As pessoas falam um negócio que fica coçando ali, né? Um urticária, coisa e tal. Porque o feeling é o seguinte, quando a pessoa, você vai perguntar alguma coisa para a pessoa, ela fala assim, ó, você sabe se esse produto aqui, ele é bom, etc, para caspa? A pessoa fala, olha, eu acho que ele é, porque, né, por causa disso, isso, tá? Vamos supor que a pessoa use aquele produto e ela volte na mesma loja e fala assim, veja, eu usei esse produto aqui por tantos meses e não resolveu. Daí a pessoa fala assim, então, né, poderia, dependendo do nível que tá, ele poderia falar assim, ó, então, como eu falei para você, né, eu não tinha muita certeza, né, eu acho que ele tinha por causa desses critérios. Então, o acho, dentro de uma empresa, é uma palavra muito complexa, é uma palavra muito difícil de você seja argumentar de uma maneira contrária, porque sempre você consegue se defender. Se deu certo, parabéns, né? Ótimo, vamos para frente. Se não deu certo, bom, beleza, eu não sou especialista, então eu acho que é uma moeda de 50-50 ali, né? Isso é bom ou ruim, independente se vai dar resultado ou não, a pessoa ela sempre vai se defender. Então, nesse caso, quando você tem todas elas bem validadas, né? Isso é, você conseguiu levantar, você vai colocar todas, né? Seja em uma planilha, e essa planilha que você vai fazer, eu até tenho um modelo aqui, depois vou mostrar para vocês, você vai trabalhar, seja numa gravidade, olha só, olha o tamanho do prejuízo que você vai ter. Então, quando a gente está falando em prejuízo, é o custo associado a esse produto. Tá? E esse custo, então, está relacionado, isso é a intensidade, a profundidade que isso daqui vai causar na tua empresa. Isso é o custo. Urgência, já está falando, ó, pode esperar ou é para já. Então, a urgência, ela está falando num prazo. Tá? O prazo disso daqui de se resolver. Se eu deixar isso daqui, ele tende a melhorar ou tende a piorar? Como assim, meu? Tende a melhorar, tende a piorar? Eu acho que dependendo do que você está trabalhando, tem causas que ao longo do tempo, né, ele tende a melhorar, né, em função de diversos tipos de variáveis ali. Não entendi. Tá? O vinho, por exemplo, ao longo do tempo, ele tende a melhorar. Tá? Se você tem um bom relacionamento, né, seja com as pessoas, ao longo do tempo, ele tende a melhorar, porque relacionamento, daí você vai ter, seja mais confiança, e daí volta aquilo que a gente estava falando lá atrás, seja em você crescer dentro da empresa, que você tem que gerar essa confiança. Mas é um outro assunto, vamos voltar para cá. Então, nesse caso aqui, a urgência aqui, ela está relacionada ao tempo. E a tendência, tá? Vai piorar rápido. Nesse caso aqui, a gente está falando em crescimento do problema, né? Ou ela vai se manter estável, né? E você não vai fazer nada. Então, em cima dessas três colunas que vocês entenderam aqui, existe, seja, uma classificação. Essa classificação, seja da gravidade, do 1 sem gravidade, isso é, não tem impacto nenhum. Isso é um 3, né, que é o intermediário ali, danos considerados, né, afeta o problema, mas é confortável. E o 5, prejuízo na certa, e você já está correndo, ou seja, risco de perder a vida ou mesmo risco de perder o cliente, risco de perder o negócio e assim por diante. Então é um risco muito alto. Ah, mas eu posso colocar, por exemplo, 2 e 4? Lógico que você pode, tranquilo. Tipo, ele é quase, né, o 3 e 4 ali, ele é o intermediário, né, o 1 e 3 ele é intermediário. Não tem problema, não precisa também se prender somente nos números aqui. Mas, né, a classificação, isso é, quanto mais vermelho, mais crítico, né, o vermelho sempre é uma cor crítica, uma cor de cuidado, né, então, assim, o vermelho se vê de longe, né? Quando qualquer tipo de placa, coisa e tal, que é perigoso é vermelho, então tá ali, né, a cor vermelha. Daí o verdinho lá embaixo, seja o que é menos crítico, né? E o moderado é o amarelinho, que é mais os símbolos, né? E as cores que são utilizadas principalmente para refletir isso daqui. Vamos para a urgência, é a mesma ideia, né? A urgência, ó, não há pressa do prazo, pode ser planejado para longo prazo, posso esperar. O 3 aqui, ó, dentro da urgência, cedo possível, requer atenção nas próximas semanas. E o 5, ação necessária agora, o prazo já acabou ou é curtíssimo. Então, a urgência
quanto maior o número, mais urgente vai ficando, então o teu tempo já está se esgotando, ou então você já está perdendo muito em cima daquilo ali. E a tendência, nesse caso aqui, ó, estável, que é o 1, né, o problema não vai aumentar, ou então pode desaparecer. O 3 tende a piorar gradualmente, e 5, se não for feito, a situação ficará em pouquíssimo tempo. Então, essas classificações que a gente está utilizando aqui, a gente acaba utilizando mais dentro de um Excel. Tá. O que eu recomendo fortemente para vocês quando vocês forem fazer isso daqui dentro de um grupo, principalmente em dados que não são dados que você domina. Isso é bem importante que eu vou falar, tá? Não parta do princípio que você sabe. Levantou uma causa, lembra aquelas pessoas que trouxeram essas causas? Né? Evidente que se eu perguntar para aquela pessoa de um problema que aquela pessoa trouxe, o que afeta aquela pessoa, ela vai falar que é muito urgente, é muito grave, e existe uma tendência muito forte de ocorrer. Então, assim, quando você faz isso, você está fazendo com que a pessoa, ela traga para você, seja o feeling dela. Isso sim, isso é um tal de feeling. Mas não é um feeling, como a gente estava falando antes lá, de resolver um problema em cima de um feeling de um achismo. É, na verdade, que a gente chama de uma verdade de conhecimento tácito, tá? É o conhecimento da pessoa do dia a dia dela. Então, esse conhecimento, né, que ele está chamando de feeling, não, é o dia a dia da pessoa. Então, para aquela pessoa, aquilo ali é muito impactante. Mas eu não posso ter esse viés dentro da minha análise. Eu não posso ter somente essa pessoa dando o seu parecer sobre essa causa. Então, o que eu faço? Eu pego, quando eu tiver pronta toda a minha tabela com todas as causas, eu distribuo ela para todos que estão dentro do meu círculo, né, de controle ali, dentro desse problema que eu estou tentando resolver, e peço para que cada um faça uma análise. E cada um vai fazer a sua análise. Evidente que, como você conhece a metodologia, seja de atribuições de notas, do cálculo, da ordem, da lista, etc., você vai orientar as pessoas. Então, antes de você enviar qualquer coisa, não é assim, estou enviando lá, por exemplo, para o Thiago. Thiago, eu estou enviando uma tabela para você e classifica com o que você sabe. O cara ele não sabe o que é o G, não sabe o que é o U, não sabe o que é o T. Primeiro, pergunta. Você entendeu o que é o G, o que é o U, o que é o T? Entendi. Olha, tem uma classificação 1, 3 e 5, mas pode colocar 2, pode colocar 4. Então, é de 1 a 5, né? Todas elas. Você entendeu como funciona? Entendi. Então, faça conforme você tem o conhecimento dessas causas. E o cara pode perguntar, mas e essas causas que eu classificar aqui como todas elas 5? Pode ser? Pode, não tem problema. E essas que eu classificar tudo 0, dessas não vão entrar? Pode ser? Pode, cara, faça do que você conhece. Então vamos supor que você fez isso aqui com 5 pessoas. Né? Então você recebe essa planilha, para você tirar total viés, você pega, junta elas, todas elas, tá? Com o que o A fez, o B fez, o D fez, né? Então, todos eles, e você faz um cálculo. Qual que é esse cálculo? Então, para o G aqui, tá? Que você vai fazer, então você vai somar eles e fazer uma média, tá? Então, se soma e faz uma média de cada um, né, de cada uma das análises que se fez. Então, quando você soma e faz essa média, né, divida, são 5 ali, então você vai dividir, evidente, né, são 5 resultados, você soma todos eles e divide por 5, você vai ter uma média para cada um dos resultados que você tem no seu Excel. Então, você tira totalmente o viés. Isso é muito importante, porque você está tirando, seja, o que uma pessoa queria, assim, eu quero que os caras realmente vejam que isso daqui está sendo um problema, mas às vezes não é um problema sério para todo mundo, para a empresa, que é o que está causando o maior prejuízo. É para aquele cara, naquele momento. Então, assim, ela não vai ficar em primeiro, ela pode ficar em segundo, terceiro e assim por diante. Então, beleza, primeiro você fez essa análise, tirou a média, tá? E depois você, então, vai fazer uma multiplicação aqui. Tá? Então, aqui você vai ter, pode ter 2,75, pode ter 2,60, 2,70 e assim por diante, tá? Nesse caso, mesmo que o problema A tende a gravidade 5, o problema B é urgente e tende a piorar mais rápido. Então, 5 em urgência e tendência, ele estará em um score, né, total maior que 65. Independente, tá, pessoal? A ideia aqui, tá,
A ideia aqui é que vocês tirem as causas que vocês, neste momento, não têm tempo e nem investimento infinito, né? Que é aquilo que a gente estava falando ali no início. Então, a gente precisa priorizar, porque a empresa ela não tem tempo e também não tem investimento infinito. Né? A nossa vida é assim também. O que eu vou priorizar? Eu vou priorizar a balada? Eu vou priorizar os meus gastos lá com o meu carro e tudo mais, ali eu vou gastar mais na minha casa, mais na minha saúde. Não sei, é prioridade, cada um vai ter a sua, tá? Então, uma vez que você faça isso, você então tem montado. Uma vez que você tenha montado esse cara aqui, tá? Aonde que a gente aplica isso daqui, principalmente quando você está trabalhando dentro de uma análise ao longo do tempo dentro de um projeto. Primeiro que você pode trabalhar no Define, tá? No Define aqui, na definição do teu problema ao qual você vai trabalhar, até porque você pode trabalhar, seja fazer um levantamento dos principais problemas que você tem e fazer uma GUT em cima daquilo ali para quais deles causam maior, isso é, problema, ou então causam maior desgaste, causam maior custo, causam maior rejeição, né? Vai dependendo do que você está buscando ali, tá? Mas ele é muito utilizado também lá na parte de analisar as causas. Porque nessa hora, né, conforme a gente está fazendo, a gente fez um mapa de processo, a gente levantou todas as causas que a gente tem, a gente levantou, por exemplo, ali do mapa de processo, de algumas etapas ali, a gente levantou 30 causas. Você vai trabalhar todas as 30? Não, você não vai trabalhar todas as 30. Por que você não vai trabalhar todas as 30? Porque, na verdade, né, volta aquilo que eu falei, a empresa ela precisa, seja, ter uma prioridade. E para você ter essa prioridade, você precisa, então, ter fatos e dados. Então, quando você chega, seja para o teu gestor, com um levantamento lá de 30, que você priorizou 5, 10, tá? Você priorizou, não foi por feeling, não foi por achismo, foi por cálculos estatísticos ou mesmo cálculos matemáticos, tá? Uma vez que você selecionou isso daqui, você chega, né, e apresenta. Ah, mas vamos lá. Deixa eu perguntar um negócio para você aqui também, tá? Vocês estão entendendo? Tranquilo? Posso seguir? Como é que tá aí? Tá tudo bem? Tranquilo? Dá um joinha aí para eu saber se estão. Tá todo mundo junto, estamos na mesma página, beleza? Ótimo. Então, olha só. Tranquilo. Timor, muito bem. Quando você tá levando isso daqui, seja para um gestor, né, o que ele espera? E até uma pergunta do que ele pode falar para você. Tá, mas vamos lá. Eu entendi que você fez, que você priorizou a partir de uma ferramenta que se chama GUT. Tá? Por que você não priorizou numa ferramenta que se chama SEB? Tá? E você vai falar, porque essa ferramenta ela não trata de causa. Como que você sabe? Porque essa ferramenta é custo, esforço e benefício. Tá? Ah, mas eu poderia trabalhar. Não, mas a STEB, ela é trabalhada em solução. É o custo de implementação, não é o custo do problema que eu tenho hoje. E daí o score é diferente. Tem uma outra que se chama básico, tá? E essa ferramenta básica também, a gente vai mais para frente, também é de solução, tá? Tem uma outra de impacto e benefício, tá? Essa é uma ferramenta que se utiliza também nessa etapa aqui, que é na etapa de levantamento de causas, de priorizações dessas causas e tudo mais. Por que também não é uma ferramenta tão interessante? Porque essa literalmente está muito relacionada, seja no conhecimento da pessoa em cima daquelas causas. Dele ficar carregando caixinha e tudo mais. Eu acho essa daqui, né? Eu acredito, não é? Acho, né? De tanto que eu usei ela, eu acredito que é uma ferramenta muito importante e ela traz muito resultado. Uma das coisas que é bem importante a gente falar é o seguinte: ela está dentro dos nossos ferramentas que a gente vai aprofundar. É uma ferramenta ali de segundo, terceiro nível, tá? Igual a gente está falando aqui. Porque ela faz um filtro, seja em todas as causas que a gente levantou ali. Tá, mas aonde que eu tenho um ponto de corte aqui, professor? Tá? Tem um ponto de corte, tá? Dá para usar uma técnica assim, ó. Depois que você tiver todos os teus cálculos aqui no final, até eu vou passar para frente. Tá? Dentro desse exemplo aqui. Quando você tem todos os teus cálculos aqui, como que eu sei que eu tenho que trabalhar somente nessas quatro aqui? Vamos supor que você tem umas 30. Dá para você fazer tipo, uma priorização em termos de percentual. Tá? Que desse daqui é um pouquinho mais elevado, mas eu vou explicar por cima aqui, caso você não entenda, depois digita lá
nos comentários ali, que eu explico para vocês, né? Mando até um exemplo para vocês. Mas a ideia é a seguinte, você soma todo o teu score, tá? Com o resultado que você deu no teu score lá no final, você some no teu Excel lá em cima, tá? E divide esse 80 pelo resultado do teu score. E você vai fazendo para cada um deles. Divide o 60 pelo resultado do teu score, o 48 pelo resultado do teu score. Porque daí você tem uma parte, isso é, você tem um percentual daquela parte do teu score. Então ali você, se você puxar, ou seja, somando eles, você tem um percentual lá. Se eu puxar aqui, por exemplo, nesses dois, eu vou ter mais de 50%. Se eu puxar até o 48, vou ter, por exemplo, 75%. Se eu puxar o 24, vou ter 100%, tá? Então, que você também tem mais uma ferramenta que dá para você utilizar. Mas, caso você precise, né, somente trabalhar sobre uma causa, o cara fala assim, cara, beleza, eu entendi. Mas vamos trabalhar sobre uma, ou então sobre as que estão com o maior score, isso é, as que estão com o maior resultado de priorização. Então, nesse caso aqui, ó, é um exemplo prático, né, ó, de aplicação em manufatura, linha de montagem com quedas de eficiência, né, na OEE, e qual a causa do primeiro impacto aqui. Então, aqui, o que eles fizeram? Né, a falta que a gente tem aqui de inspeção causou alguns determinados problemas, e o risco da qualidade que imediatamente, né, ele causou, seja um impacto alto para o cliente. Isso é o produto ao qual a fábrica que estava fazendo, ela estava gerando defeitos para o cliente. Então, quando eles começaram a fazer o levantamento, e esse pessoal que está na linha, é esse pessoal que traz, seja, para a ferramenta, as causas que a gente tem que trabalhar. Sem inspeção no primeiro artigo, isso é risco de lote refugado, variação no processo, a temperatura de forno instável, né? Setup demorado, troca de produtos lenta, atraso de abastecimentos e assim por diante. Então você vai ter vários. Aí eu dei para cada um deles, ou mesmo para um grupo deles, para eles discutir, e eles trouxeram gravidade 4, urgência 5, tendência 4, né? Quando eu fiz a multiplicação deu 80, o segundo 5, 3 e 4, deu 60, e assim por diante. Por que eu vou trabalhar por primeiro agora? Qual que é a causa que mais está me afetando? Sem inspeção no primeiro artigo. Isso é riscos de lote refugado. Então, é neste cara que eu vou resolver. Depois vou para o segundo, depois vou para o terceiro. Então, eu tenho algo assim, eu tenho uma estrutura, tá, muito bem documentada. Eu tenho uma estrutura muito bem documentada, tá? Que vai fazer o quê? Que vai fazer com que o gestor, o líder, a pessoa a quem eu estou apresentando, ela tenha uma confiança. Pessoal, lembre, isso é bem importante. Para você crescer dentro da empresa, as pessoas precisam ter confiança no teu trabalho. Então, o que você está gerando aqui? Está gerando assertividade, confiança. Então, quanto mais você tem essa segurança, quanto mais seja ferramentas você utiliza, melhor as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, esse cara não faz algo por filho. Ele tem certeza do que ele está falando. Ele sabe o que está falando. Ah, mas é da indústria, eu trabalho na área de serviço, não tem problema. Então, a gente tem mais um exemplo aqui da área de serviço. Área de serviço, ó. Aplicação prática de serviço no Office. Qual que é o cenário? Departamento administrativo com sobrecarga, né? Qual gargalo eliminar primeiro? Então, veja, a gente está trabalhando aqui normal, sempre acontece dentro da empresa. Você tem demandas, né? E sempre vão gerar um gargalo. Até recomendo fortemente para vocês, fortemente, tem um filme bem curtinho, acho que é de 1 hora. Nossa, você falou que era curto, mas não, é 1 hora. Se chama A Meta. É um filme antigo, tem no YouTube, tá? Depois puxa. Ele fala de gargalos. Cara, é sensacional. É sensacional isso daqui. É uma aula, assim, ó, algo que às vezes as pessoas levam muitos anos para aprender. É uma aula esse filme, chama A Meta. Então é mais nessa ideia aqui, ó, do gargalo eliminar primeiro. Insight aqui da análise, ó. Leads sem resposta, atinge 80 pontos, pois afeta diretamente a receita e a urgência é máxima, perde do cliente. Então aqui pegou todas as pessoas, levantou as causas delas e também depois eu enviei para elas essa tabela com todas as causas para eles, né, seja com o conhecimento que eles têm do dia a dia ali do trabalho, levantarem, seja a fazer cada um deles fazer a sua análise da GUT e depois, lógico, eu como gestor do projeto, eu vou compilar isso daqui e trabalhar. Lead sem resposta maior que 24 horas, perda imediata de vendas, erros de digitação, né, riscos jurídicos de retrabalho, atraso de reprovações de compras, impacto da operação, filas de helpdesk interno e assim por diante. Então, aqui foi feito todos eles.
evidente, né? Aqui, ó, os vermelhos, né? 4, 5, 4, 5, 4. Então, assim, esse daqui foi o primeiro que me apareceu. Então, assim, o que é mais urgente fazer hoje? Lead sem resposta. Esse é o cara que eu tenho que atacar agora. Que eu tenho que fazer seja o pessoal chama de força-tarefa. Vamos fazer uma força-tarefa para resolver esse problema agora. Tá? E a gente vai, lógico, desdobrar isso daqui ao longo das outras áreas para a gente entender como que a gente ataca, seja esse problema. Cara, isso daqui vai ficar muito legal ao longo do tempo. Vocês vão achar muitas coisas interessantes e importantes ao longo do tempo disso daqui. Na verdade, é mais para ajudar todo mundo aqui. O que fazer e o que evitar. Isso daqui é importante. Primeiro, erros comuns. Nota sem evidências. Cara, isso é muito importante. Evidência. Ó. Atribuir nota 5 apenas baseado-se no feeling, né? O que a gente estava falando. Né? Então, as pessoas, lógico, elas vão levantar várias ideias e tudo mais ali, mas, evidente, a gente vai pedir para que as pessoas tirem o feeling ali, com reclamações isoladas ou sem dados reais. Confundir urgência com pressão. Né? Às vezes você entra numa semana e tem algo muito urgente, você coloca aquilo ali, é uma causa muito grande. Né? Então, nesse caso aqui, tirar um pouco esse viés da urgência aqui, de algo que não é corriqueiro. Ignorar tendências, isso daqui, ó, esquecer de avaliar se o problema vai piorar. Problemas estáveis podem ter prioridade menor que os explosivos, né? E também seja o boot de fachada, né? Preencher somente para justificar e matematicamente ali uma decisão que já foi tomada. Cara, não faça isso. Não faça isso, tá? Não perca o seu tempo, né? O nosso tempo é muito precioso, tá? Então, assim, não faça algo somente para inglês ver, como a gente chama, sabe? Ah, vai fazer isso para inglês ver mesmo, o cara já sabe que... Cara, não faz isso. Faça algo bem feito, tá? Sempre parte desse princípio. Quando for fazer alguma coisa, faça bem feito. Mas vai demorar, mas faça bem feito. Tá? Porque uma das coisas mais importantes principalmente, eu acho muito legal, tem alguns insights que a gente tira muito disso. Quando a pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, não que isso seja verdade absoluta, tá? Mas tende a fazer tudo mais ou menos. Tá? Eu faço muita coisa, beleza, cara? Então você não faz nada. É como se você entrasse num restaurante e o restaurante servisse churrasco, serviço japonês, serviço massa e, sei lá, árabe. Qual que é a especialidade? Cara, não tem uma especialidade. Ah, mas a comida lá é boa? Ah, a comida lá é boa, cara. O que é bom lá? Ah, tudo é mais ou menos. Porque nada tem especialidade. Então, como não tem essa especialidade, então, na verdade, tudo é mais ou menos. Então, por isso que eu falo, você vai fazer alguma coisa, independente, tá? Se o negócio está explodindo ali na frente, o que você está focado, faça bem feito. Porque você sabe que aquilo não vai voltar. Que o que você resolveu, ele não vai criar raiz ou asas ali. Tá? Boas práticas. Dados históricos. Isso é muito importante, né? Se você tem um dado financeiro, um dado de saque, um dado de uma reclamação do cliente, de um lote de produção, isso daqui então te embasa. Então você já está ali, seja colocando uma armadura pro negócio. Não tem como alguém falar, mas não tem o a mais. Você já está ali, seja com dados fáceis. Calibrar a escala. Tá? Antes de você começar, você já define. Pessoal, 1 a 5. Tá? 1 é nada, né? Muito fraco, e 5 é muito, né? Muito criterioso, né? Muito urgente. Tá? Vermelho lá. Tá? Envolver as áreas-chave, que eu comentei com vocês, tá? Não faça sozinho, não tente ser ali, né, a Mulher Maravilha, ou então o Superman, não adianta. Envolva as pessoas. Fale com as pessoas. Deixem as pessoas participar. Porque quando as pessoas participam, elas se sentem dentro do processo. Né? Ainda mais nesse tempo de hoje em dia, que a gente fala muito em IA, tudo é IA, IA, IA. Cara, fala com as pessoas. Levanta, senta na mesa, discuta o negócio. As pessoas estão preguiçosas hoje em dia, sabe? Deixa eu fazer sozinho aqui. É melhor fazer sozinho do que acompanhado, é melhor fazer sozinho do que com os outros. Não, cara, não vale essa ideia. Porque se você está trazendo as pessoas para o seu time, você está trazendo as pessoas para envolver dentro do projeto, é evidente que o projeto vai ser de todo. Tá? E isso faz uma diferença muito grande para o resultado que você tem depois, até para a aplicação da solução.
E o último, tá? Revisão periódica. Nesse caso aqui, né, quando precisar. Veja, olha só, vamos voltar aqui no slide anterior aqui. Você fez o primeiro, resolveu, você vai para qual? Para o segundo. Porque o segundo é mais importante. Você vai para o terceiro, você vai para o quarto. Então você já tem tudo bem já planejado. E por fim, espero, tá, que vocês tenham entendido, né, essa aula, essa ideia, né, esse compartilhamento de hoje, tá, que eu acho bem importante que a gente tenha muito bem definido o que seria uma priorização, como priorizar. Tá? Eu dei vários insights para vocês seguirem, para vocês compartilharem. Tá? Recomendo para os seus colegas depois. Olha, teve um cara ali que falou isso, isso, isso. Cara, dá uma olhada lá, assista o vídeo de cara. Assim, por mais que você não concorde com tudo, mas ao mesmo tempo, pô, ele trouxe vários insights legais que a gente não usa. Tá? E é ferramenta. Isso daqui está criando o quê? Está criando para a pessoa, seja muito mais argumento. Né? Então a pessoa ela fala: não, peraí, pessoal, não vamos partir já de algumas causas que trouxeram aqui, vamos fazer uma análise. Né? O cara que é muito ansioso, né? Tem aquela ideia, né, de come frio ou come quente, né? Ou não come também, né? O cara que é muito ansioso tende a resolver problemas que, na maioria das vezes, né, não são nem problemas. Tá? São causas que ele ou ela, né, acha que é um problema muito sério. E não se resolve assim, pelo contrário, se resolve de maneiras, né, com análises aprofundadas, análises, né, que você precisa. Esse slide aqui, ó, esse segundo aqui, né, que eu trouxe para vocês, olha, as boas práticas, usem isso aqui, principalmente essa parte das boas práticas, dados históricos, calibragem, envolver as áreas, revisões periódicas. Isso daqui, assim, ó, ele vai fazer com que você não tenha dor de cabeça ou ter que ficar se explicando da onde que surgiu as coisas. Porque quando não está bem embasado, as pessoas tendem a confiar muito mais no seu trabalho e é evidente que você também se torna muito mais seguro. Beleza? Muito bem. Dúvidas? Questões? Fiquem à vontade. Tranquilo? Acho que já para uma quarta-feira, 28 de janeiro, já tá bom, né? Não sei se hoje vai ser 28, né? Que os caras estão assistindo pelo tempo, mas é essa a ideia. Pessoal, se não tem dúvidas, então agradeço vocês, né? Essa é o nosso insight de hoje, nossa pequena reflexão de hoje, tá? E assim como eu mostrei para vocês ali, seja, né, entre, compartilhe, né, com seus colegas. Vamos fazer com que essa comunidade aqui ela cresça cada vez mais, porque são assuntos legais, são assuntos interessantes, né? Eu estou passando para vocês aqui é crescimento profissional. E lógico, e eu quero ver, seja vocês crescerem, se desenvolverem, né, conquistarem os sonhos de vocês, até porque as pessoas elas querem ganhar mais, elas têm dificuldade de aplicar algumas metodologias. Aqui tá um insight muito legal, aqui está um caminho muito legal. Tá? Se tem alguns outros caminhos que vocês também possam encontrar, cara, tamo junto, né? Traz aqui que a gente vai compartilhar, beleza? Então, grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus e até mais. Boa noite, com Deus. Valeu!